Boa noite, meu povo e minha pova. Hoje a nossa aula vai ser sobre fisiologia do sistema cardiovascular. Mas como muitos de vocês estão com dúvidas em relação à disciplina de inovação em saúde, eu vou ter um papinho com vocês agora no início do vídeo para a gente esclarecer isso, para eu também não ficar fazendo um monte de vídeo sobrecarregando vocês. Então, eu só vou dar um recadinho breve de inovação e aí a gente parte para a disciplina de fisiologia com a aula de cardiovascular. A disciplina de inovação em saúde de vocês já era uma disciplina semipresencial, então vocês já teriam fóruns à distância, como eu expliquei para vocês lá naquele primeiro dia de aula, quando eu mostrei o cronograma da disciplina na sala de aula pessoalmente com vocês, né, na aula presencial. Então, a parte que não é presencial da disciplina manteve. Vocês vão ter fóruns na disciplina, que é critério de avaliação, que acontecem na quarta-feira, que foi um dia que não foi eu que escolhi, foi a coordenação do curso desde o começo, que eu solto alguns temas lá e de forma individual vocês têm que interagir no fórum, colocar resposta, tirar dúvida, porque esse é critério de avaliação. E o horário da nossa aula presencial, que era na sexta-feira, o que mudou na disciplina é que agora também a aula é à distância, mas ela continua sendo na sexta-feira. Então, hoje eu vou dar o retorno para vocês do trabalho que vocês realizaram, enviaram para mim via portal, e ainda vou passar a atividade que vocês têm que entregar lá próxima da terceira semana do mês, que é em relação ao primeiro bimestre da disciplina, que é para ver se vocês vão continuar com a ideia que vocês mandaram para mim, se vão tocar a ideia, se vai precisar trocar, passar isso para o papel. Tá? Então é isso. Eu não dei o retorno na quarta-feira, porque a quarta-feira não era aula de inovação em saúde. Era o fórum que já estava na disciplina, já estava previsto na disciplina, o fórum que vocês têm à distância. Não necessariamente vocês precisam responder na quarta-feira, vocês têm outras disciplinas nesse horário. Mas aí eu preciso que vocês deem um retorno, até porque esse tipo de fórum eu abro ele antes. Então, o horário que der para vocês responderem antes, vocês vão lá e respondem, porque na quarta-feira é o horário que eu tô presente lá no fórum para estar dando retorno para vocês, tá? Então, aí, gastei 2 minutinhos da aula só para explicar, que estava confuso para muita gente, aí espero que tenha contribuído. Se continuar confuso, eu explico de novo, vocês me procurem, e aí a gente mantém se falando, né? Agora vamos para a fisiologia. Em relação à disciplina de fisiologia, hoje do sistema cardiovascular, é até uma aula que eu adaptei da aula que vocês já têm lá da anatomia, que é impossível eu falar de fisiologia do sistema cardiovascular se eu não relembrar o conceito com vocês. Quando a gente está naquela aula presencial, eu consigo ver as carinhas de vocês se estão entendendo, se não estão entendendo, se está fazendo cara de paisagem. Vocês perguntam na aula mesmo, e aí eu consigo manejar isso em sala de aula. Nesse formato de aula, mesmo a vídeo eu ainda acho difícil, né? Eu não tenho como prestar atenção nos slides, na plataforma que vai estar passando, porque agora vai mudar, acho que é de conhecimento de vocês que vocês terão as aulas ao vivo agora, de uma plataforma que a faculdade comprou, a gente vai ter treinamento, acredito que na semana que vem ou na outra já comece as aulas por essa plataforma. Então, mesmo por vídeo, isso vai ser uma coisa difícil de eu conseguir conduzir, né? De manejar a plataforma. Eu tenho dificuldade com esses programas de computação, vocês já sabem. De olhar a carinha de vocês para ver se vocês estão entendendo. Então, eu vou estar sempre relembrando conteúdos da anatomia. Porque coisas também que não ficaram claro, talvez não ficou tão claro lá na disciplina, ou que vocês já esqueceram para serem relembrados agora. E aí a gente consegue tocar a disciplina de fisiologia de forma mais direta, sem eu ficar enrolando muito vocês no vídeo. Pensem um vídeo de 2 horas. É quase um filme dos Vingadores, né? Então não deve ser agradável para assistir. Então eu vou tentar fazer uma aula mais objetiva e mais direta para vocês, porque eu imagino o cansaço que deve ser tocar essas disciplinas à distância, ainda mais com várias matérias. E aí a gente vai trabalhar dessa forma. Preciso do feedback de vocês têm meu contato, se não tiver bom dessa forma, vocês entrem em contato comigo que a gente tenta manejar de uma outra forma que seja bom para as duas partes. Tá bom? E aí a gente começa agora esse primeiro bloco teórico com relembrando conceitos da anatomia para a gente adentrar a fisiologia. Na parte de fisiologia eu vou tentar falar devagar, que é um conteúdo um pouquinho delicado, e aí as perguntas que vocês tiverem, vocês vão anotando enquanto estiver assistindo o vídeo, e aí manda via fórum lá, porque eu vou estar presente no fórum hoje com vocês,
e aí vou respondendo no horário da aula, de 6h50 a 8h50. E aí às 9 horas eu vou estar presente no Fórum de Inovação em Saúde para a gente tirar dúvidas e conversar um pouquinho sobre o projetinho de vocês até às 10, tá bom? Em relação à fisiologia do cardiovascular, né? O sistema cardiovascular, qual é a principal função dele? A principal função é de levar material nutritivo e oxigênio às células, principalmente oxigênio às células através daquele processo de hematose que acontece lá no pulmão, que quem ficou com o grupo do mapa mental de sistema respiratório voltou a estudar, e todos vocês, com certeza, que eu tenho certeza que vocês já começaram a preparar o seminário de vocês, porque vocês são 10, né? Então, relembrando também esse processo de hematose para falar do seminário para mim no dia que a gente vai ter aquele encontro ao vivo também, né? E também transportar produtos residuais do metabolismo celular, desde os locais em que foram produzidos até os órgãos encarregados de os eliminar, que, como vocês devem lembrar lá da aula de anatomia, através do sistema linfático, que é o sistema responsável por liberar as escórias metabólicas do sangue. Aí essa parte está um pouquinho rapidinho, porque é um conteúdo que vocês já viram, tá? Não tem nada de diferente, não mudei nada no slide, vocês têm esse material. E além do material que vocês já têm, esses slides eu também vou estar postando no portal. Né? Nós temos que auxiliam o sistema cardiovascular. O coração, que é considerada a nossa bomba, né? Não de bomba de explosão, mas bomba de conseguir ejetar o material nutritivo, o sangue, material rico em oxigênio para todos os tecidos dos tecidos corpóreos, né? E através de que é realizado esse transporte? Através de vasos sanguíneos, que são condensados, né? São divididos aí em artérias, e aí, como vocês devem lembrar, as artérias elas vão se ramificando, formando arteríolas. Das arteríolas formam uma rede de capilares. O que é uma arteríola e o que é um capilar sanguíneo, né? São essas ramificações, porque uma artéria ela tem um grosso calibre, né? E um grosso calibre não consegue alcançar todos os tecidos corpóreos, igual eu brinco com vocês. Lá no dedinho do pé, eu vou conseguir passar uma artéria junto com todas as estruturas que tem no dedinho do pé, a musculação, os ossos, não, né? Então eu preciso de vasos sanguíneos mais delgados, vasos sanguíneos mais finos, que consigam atingir as áreas mais periféricas do nosso corpo, ou áreas de difícil acesso para um vaso sanguíneo calibroso. Então, a arteríola ela é isso. Ela é um vaso sanguíneo mais delgado, mais fininho, mais delicado. Os capilares também. E aí nós temos as veias, aqui em azul, elas vão se ramificar em vênulas, né, e se entrelaçar com a rede de capilares, da mesma forma que as artérias. Lembrando que a artéria, ela pulsa e a veia não, porque a artéria ela é responsável pela circulação sistêmica e também está presente lá na circulação pulmonar, que a gente vai lembrar. Então, ela é responsável por levar sangue por todo o corpo, né? A veia, ela tem a função de retornar o sangue de todos os nossos tecidos corpóreos lá para a pequena circulação de novo para sofrer o processo de hematose. Então, na estrutura celular dos vasos sanguíneos, as arteríolas, elas têm um conjunto de válvulas, que vocês devem lembrar lá, que é para evitar o quê? Refluxo sanguíneo. E as veias, elas não possuem esse sistema de pulsação, mas ela também tem sistema de proteção de refluxo, tá? E aí aqui, ó, para vocês verem o sistema de valvas ou de válvulas, que é uma discussão bem grande na anatomia, na fisiologia, né? Nacionalmente, internacionalmente, não se chega a um consenso. O que a gente estuda aqui no Brasil é que, né, uma válvula é um conjunto de válvulas. E aí no coração eu tenho algumas importantes. Eu tenho a tricúspide, né, que ela é chamada de válvula tricúspide porque ela tem 3 cúspides. O que significa isso? Ela tem 3 válvulas, é um sistema de 3 válvulas para não permitir o regurgitamento sanguíneo. Nós temos a válvula bicúspide, né, que são um conjunto de 2 válvulas, que também é chamada de válvula mitral, além das válvulas chamadas de semilunar e válvula aórtica, que também é uma válvula semilunar. Tem imagens ali na frente que eu consigo mostrar isso para vocês de uma forma melhor. Isso aqui é o sistema de válvulas e válvulas abertos, onde a gente consegue
observar. E aí, o órgão propulsor, né, que eu acabei adiantando para vocês no comecinho da aula, mas o principal órgão do sistema cardiovascular é o coração. Ele é um órgão muscular oco, né, composto por quatro câmaras cardíacas, né, e ele é considerado uma bomba contrátil propulsora, né, e ele possui, que é extremamente importante, vocês não podem esquecer nunca, jamais, never na vida, contratilidade própria. O que significa isso? Né? Diferente lá do sistema esquelético, que precisa de ter um sinal para realizar a contração muscular, não é autônomo, né? A gente que tem que executar essa tarefa, eu tenho que ter desejo de levantar um copo de água. Aí o meu sistema esquelético vai lá e vai executar o movimento. Não, o coração ele é autônomo, ele se manda. Então ele mesmo faz o sistema de condução elétrica dele para gerar um potencial de ação. Aí eu já não estou falando mais de anatomia, estou falando de fisiologia, né? E aí, através desse potencial de ação, ele consegue ter contratilidade própria, ele consegue fazer com que haja contração muscular, né? Contração muscular. O tecido do coração é o tecido muscular estriado cardíaco, é uma musculatura cardíaca, então também é músculo, é um órgão muscular oco. E aí, para contração muscular esquelética, a gente tem dois nomes importantes, né, que a gente viu desde a anatomia, que é o filamento de actina e o filamento de miosina. E isso vai aparecer aqui também na fisiologia cardíaca, que para que haja contração muscular, a gente também vai precisar dessas duas peças fundamentais. E aí nós temos algumas camadas de proteção do coração, né, que é o epicárdio mais externamente, o miocárdio abaixo do epicárdio e o endocárdio bem dentro do coração, já em contato com as câmaras cardíacas. Além das câmaras, como já mencionado, câmaras com ar, e das valvas cardíacas que são responsáveis por não permitir o refluxo sanguíneo, não permitir que o sangue, uma vez adentrado o ventrículo, retorne para o átrio, né, para que não haja um regurgitamento sanguíneo. E aí nós temos os vasos da base, e aí já lembrando aqui, ó, como é que é formada a estrutura anatômica do coração. Nós temos dois átrios e dois ventrículos, né? E os átrios, eles são os primeiros a se contraírem, depois, simultaneamente, vai contrair os ventrículos. E aí, como vocês devem lembrar lá da anatomia também, espero que lembre do fundo do coração, o sangue nas câmaras cardíacas, eles não se misturam, né? A gente tem a pequena circulação e a grande circulação. Então, após sofrer o sangue pobre em oxigênio, ele jamais vai se misturar com o sangue que já sofreu o processo de hematose, né? Então, a gente tem o septo aqui, ó, cardíaco, que é uma parte da musculatura composta por músculos papilares, né, que é o nome das fibras musculares que a gente tem presente ali no coração. Ele é responsável por separar esses dois tipos de sangue. E aí, se eu tenho algum problema a nível de válvula, o nível de válvula, né, eu tenho um regurgitamento desse sangue, eu tenho alguma fisiopatologia cardíaca, né? Eu tenho algum processo aí fisiológico que não está funcionando bem, está fazendo com que esse sangue retorne. E aí eu posso ter problema em decorrência disso. E aqui uma diferencinha anatômica em relação à estrutura cardíaca é que o nosso lado direito do coração, como vocês devem observar, ele é maior em relação ao lado esquerdo, né? Porque aqui, como vocês devem estar vendo, a espessura da câmara cardíaca ela é mais larga. Porque o lado esquerdo do coração ele é responsável pela grande circulação, ou chamada também de circulação sistêmica. É onde o coração ele vai mandar sangue para o corpo todo, né? E aí, vocês que malham, que vão para academia, malha. O que acontece com o músculo se você mantém uma constância? Né? Ele sofre hipertrofia. Então, na câmara cardíaca acontece a mesma coisa. Esse lado aqui ele tem uma hipertrofia muscular em relação ao outro, porque aqui faz menos força. Ele manda sangue pro pulmão, para pequena circulação. Aqui tem que mandar para o corpo todo. Então, ele trabalha mais, tem uma constância, né? Porque o coração ele bate o tempo inteiro. A gente espera que isso aconteça, que continue funcionando assim. Então, é por isso que ele tem uma hipertrofiazinha, né?
E aí nós temos algumas faces do coração. O coração não é aquele órgão do cupido que a gente vê, que a gente já discutiu. Né? A face externo-costal é a face do coração que está lá no mediastino, que é aquela cavidade que a gente tem dentro da caixa torácica, né? Em contato externo-costal. Então, ela está em contato aonde? Com o osso externo e com as costelas. E aí, diferente do que a gente pensa, que o ápice está lá no alto, no coração isso se reverte um pouquinho. Nós temos a base do coração em cima, é por isso que esses vasos sanguíneos aqui, ó, grandes vasos sanguíneos, são chamados de vasos da base. E nós temos o ápice, que é levemente voltado para a esquerda. Então, apesar de estar localizado anatomicamente mais próximo à região central do corpo, próximo ao osso externo, que está bem ali no meio da caixa torácica, o coração tem seu ápice voltado levemente para a região esquerda do corpo. É por isso que muita gente fala que o coração está do lado esquerdo. A face pulmonar que está em contato com os pulmões, que são as laterais, perdão. E a face diafragmática que está em contato com o músculo diafragma, que auxilia lá na respiração. Né, os vasos da base é composto pela veia cava superior, veia cava inferior, que é responsável por trazer sangue ao coração, 4 veias pulmonares, tronco pulmonar com a artéria pulmonar esquerda e direita, o arco aórtico, onde a gente tem a artéria subclave esquerda, a artéria carótida comum, tronco braquicefálico, as válvulas do tronco pulmonar, a válvula aórtica e as válvulas semilunares. Aí aqui, ó, nessa imagem aqui que eu peguei para vocês, a gente consegue entender por que o nome é chamado de tricúspide, né? Por que são 3 cúspides? Porque no momento de contração, né, de sístole e de diástole, aquela contração e relaxamento do músculo que a válvula ela precisa fechar, a válvula e a válvula, né, o conjunto. A válvula precisa fechar, ela tem aqui, ó, 3 cúspides, 1, 2, 3, chamada de tricúspide. Já no lado esquerdo, que é menor anatomicamente devido àquele processo que eu falei no slide anterior, só tem 2 cúspides, né, que é chamada de bicúspide ou mitral, aqui, ó, 1, 2, né, estão inseridas nos músculos papilares. Né? E aí o músculo cardíaco, as células que formam a musculatura, o músculo, como vocês sabem, desde lá da musculatura esquelética, ele é um conjunto de células, né? E aí as células, já adentrando na fisiologia, já passei da parte de anatomia. As células responsáveis pela musculatura cardíaca são chamadas de cardiomiócitos, né? São células alongadas de estriações transversas. Elas podem ser uni ou binucleadas, significa que ela pode ter um núcleo só ou 2 núcleos. Tem maior quantidade de sarcoplasma, mitocôndrias e glicogênio. Por quê? Ela é uma célula que ela tem um poder de contração exacerbado, né? Vai além de tudo que a gente tem do nosso corpo de poder contrátil. Né? A musculatura cardíaca, ela contrai o tempo inteiro. Então, por isso que ela tem que ter a maior quantidade de sarcoplasma, de mitocôndrias e de glicogênio, principalmente para fornecer energia para essa célula. Nós temos presente também lá no músculo cardíaco a presença do sarcolema, que é uma membrana celular complexa, os túbulos T, que são invaginações do sarcolema no espaço extracelular, formando uma rede tubular, e discos intercalares, que são próprios do músculo cardíaco, né, que estão dispostos em linhas transversais, se repetem sempre em intervalos regulares, conectam as células para desossomos, filamentos de actina e permitem a conexão iônica do tipo gap, né, do inglês. O que significa isso? Vocês vão ouvir várias vezes, né, na fisiologia que o coração, o músculo cardíaco, ele é um músculo sincicial. E o órgão coração, ele é um órgão sincicial. Por quê? O sincício, o que significa sincício? Significa função de várias células, né? A fusão. Função não, acho que falei função, né? Não sei, é fusão, tá, meu povo? Que vai falando rápido assim, vai acabando embolando. Vou falar mais devagar, prometo, vou falar devagarzinho aqui, que a gente já tá entrando na fisiologia, né? Então, o sincício é a fusão de várias células.
Então, vários cardiomiócitos, eles se fundiram. Então, é por isso que eu tenho várias células alongadas. É por esse motivo que eu tenho várias estriações transversas. Isso vocês vão ver lá na histologia, né? O tecido, quando vocês forem visualizar na lâmina, vocês vão conseguir observar isso. É por isso que em um único músculo eu consigo ter célula que tem um núcleo só, que tem vários núcleos, então tem 2 núcleos. Que eu tenho invaginação do sarcolema. Invaginação é como se fosse um buraquinho, uma abertura, uma fenda que abre no sarcolema, né? Porque são células que se fundiram, que a musculatura cardíaca ela é uma musculatura peculiar. É por isso que o músculo estriado cardíaco eu só encontro no coração. É o único lugar do corpo que a gente tem, tá? E aí, para a gente relembrar um pouquinho da pequena circulação e da grande circulação, né? A gente precisa relembrar alguns conceitos que é extremamente importante para a gente conseguir dar entendimento na eletrofisiologia cardíaca, quando a gente adentra a parte do potencial de ação, né? Primeiro, a gente aprende lá a pequena circulação, que é conhecida como circulação pulmão, coração, pulmão. Por quê? Né? Os vasos sanguíneos, as veias, né, elas vão recolher todo o sangue do corpo que está pobre em oxigênio. E aí ele vai levar lá para o átrio direito, através das veias cavas, sendo veia cava superior ou veia cava inferior. Vai desembocar no átrio direito, do átrio direito contrai, relaxa, manda para o ventrículo direito. Ventrículo direito, através da artéria pulmonar, vai mandar esse sangue lá para o pulmão, que por uma diferença de pressão vai sofrer um processo de hematose, a troca gasosa. Esse sangue, então, ele passa a ficar rico em oxigênio e aí ele passa a ficar pobre em gás carbônico, né? Ele volta para o coração através da veia pulmonar, desemboca no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí através da artéria aorta e suas subdivisões, ele é enviado para o corpo inteiro, né? E aí como vocês conseguem observar no gifzinho da imagem como ocorre. Chegou pelo átrio direito, mandou para o ventrículo, manda lá para o pulmão, volta do pulmão para o ventrículo, para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, manda para o resto do corpo. E aí um conceito que a gente tem que esquecer aqui na fisiologia é que às vezes na anatomia, para simplificar o processo de aprendizagem, né, para eu conseguir entender como é que funciona essa pequena circulação e essa grande circulação, que é um processo complexo e novo, quando a gente está fazendo anatomia, a gente aprende que veia carrega sangue pobre em oxigênio, a artéria carrega sangue rico em oxigênio. Não, isso é correto se eu estiver falando da circulação sistêmica ou da circulação que vai lá para o corpo humano, né? Na circulação pulmonar, a gente não tem essa distinção entre veia e artéria, né? Até porque chegou aqui através da veia cava, ele vai para o pulmão, pobre ainda em oxigênio, vai para o pulmão através da artéria pulmonar, né? E aí ele vai retornar rico em oxigênio do pulmão pela veia pulmonar. Então, veia, ela vai carregar sangue rico em oxigênio também na circulação, na pequena circulação. Então, não decorem pequena circulação e grande circulação dessa forma, porque é um erro, tá joia? E aí adentramos na eletrofisiologia cardíaca, né? Vocês aprenderam que o coração ele é um órgão contrátil propulsor, ele tem autonomia cardíaca, então ele faz isso sozinho, ninguém manda nele. E através de que ele consegue ter essa autonomia, ele consegue gerar esse potencial de ação, né? Essa despolarização de membrana que vocês aprenderam lá na biologia celular, que é quando é o estímulo cardíaco, né? Quando a célula sofre um estímulo e ela tem energia para conseguir realizar o que ela tem por finalidade, que no caso das células cardíacas são a contração da musculatura cardíaca, né? Nós temos um sistema de condução elétrica do coração, um sistema de condução elétrica, que é chamado de sistema de Purkinje, né? O que é esse sistema de Purkinje? A ritmicidade própria do coração, assim como o sincronismo na contração de suas câmaras, é feito graças a um interessante sistema condutor excitatório
presente no tecido cardíaco, o sistema de Purkinje. Esse sistema é formado por fibras autoexcitáveis que se distribuem de forma bastante organizada pela massa muscular cardíaca. E aí eu vou conversar para vocês e explicar melhor o que é essa fibra autoexcitável e como é que acontece essa distribuição. Tô tentando pular aqui o slide que travou um pouquinho, né? Então, é importante também vocês darem foco nessa questão de sincronismo na contração de suas câmaras, né? A contração cardíaca, ela acontece quase de forma igualada, né? Tanto nos ventrículos quanto no átrio. Apesar de ser um órgão em que suas câmaras são separadas para que o sangue lá não se misture, como eu falei para vocês, acontece de forma síncrona, quase que ao mesmo tempo. E isso é devido ao sistema de Purkinje, ao sistema de deliberação dessa parte de condução elétrica, né? Sistema de Purkinje, ele acontece porque ele é uma distribuição de fibras na musculatura cardíaca, chamadas fibras de Purkinje. E essas fibras são fibras elétricas. Então, o impulso elétrico gerador da contração muscular, ele vai acontecer dentro desse sistema de Purkinje. Sistema porque é uma fibra só, professora? Não, são várias fibras, né, dispostas dentro das câmaras cardíacas e da musculatura cardíaca, né? E aí nós temos algumas nomenclaturas importantes para conseguir entender a disposição dessas fibras, que como vocês viram aqui no slide anterior, elas se distribuem de forma bastante organizada pela massa muscular cardíaca, né? O primeiro ponto que a gente tem aqui é o nódo sinusal, que ele está presente ali no nosso átrio direito cardíaco. Então, nós temos aqui o nódo sinusal e o nódo atrioventricular. Por que ele recebe esse nome de nódo atrioventricular? Porque ele está presente entre os átrios e entre os ventrículos. E entre o nódo sinusal e o nódo atrioventricular, eu tenho as vias intermodais, né? E aí ele vai se ramificar por toda a musculatura cardíaca, né? Através do ramo esquerdo da fibra de Purkinje, feixe atrioventricular, entre átrios e os ventrículos formam um feixe, que vai se ramificar entre ramo esquerdo e ramo direito. E aí toda atividade elétrica ela é disparada pelo nódo sinusal, passa pelo nódo atrioventricular, feixe atrioventricular e é disparado por toda a musculatura cardíaca, como a gente consegue observar aqui na figura ao lado. E aí é dessa forma que acontece a célula que ela anteriormente ela estava polarizada, ela estava num estado de repouso. Uma vez que o nódo sinusal ele dispara o potencial de ação, ela vai ser despolarizada e ela vai voltar para o estado normal através da repolarização de membrana, né? Quando ela volta ao estado normal. E aí ocorre a contração dos átrios, primeiro, como vocês estão observando, devido à disposição das fibras elétricas. E depois a contração dos ventrículos. Contração dos átrios, contração dos ventrículos. E assim vai acontecendo a contração da musculatura cardíaca. E aí na fisiologia a gente estuda isso a nível molecular também, né? Como é que funciona isso? Já dei uma adiantada para vocês, mas eu botei esse slide justamente para falar devagar, para vocês entenderem como é que acontece o potencial elétrico que vai disparar a contração da musculatura cardíaca, né? Primeiro nós temos lá o nó sinusal ou nódo sinoatrial, né? Recebe esse nome também na fisiologia. A fisiologia, assim como a anatomia, recebe vários nomes para várias estruturas, né? O nódo sinoatrial ou nódo sinusal, ele vai se despolarizar. O que significa isso? Ele vai sofrer um estímulo e ele vai disparar um potencial de ação, né? E aí a atividade elétrica, ela vai rapidamente para o nódo atrioventricular, através do átrio. E a condução atrasa através do nódo atrioventricular. Perdão, aqui tá pequenininho, eu não tô conseguindo enxergar, eu tô com óculos ainda, ó. Tô tentando ler aqui para seguir exatamente como tá aqui na figura para vocês. Vamos voltar.
O nó sinusal ou o nó do átrio ventricular, porque talvez eu falando para vocês fique de uma forma diferente. Ele vai sofrer uma despolarização de membrana. O que é a despolarização? O que é essa despolarização que está acontecendo aqui, ó? Só tá o nomezinho. O que é? O nó sinoatrial despolariza, o nó sinusal despolariza. Ele vai sofrer um estímulo, né? A célula sofreu um estímulo, o órgão ele é um coração autônomo, então o estímulo ele é criado exatamente ali no coração, né? Isso de forma intrínseca. Ele pode sofrer alterações de forma extrínseca também, que eu vou explicar para vocês lá na frente o que é. Sofreu um estímulo, o órgão que estava polarizado, a célula que estava polarizada em situação de repouso, ela vai começar um processo de despolarização, né, de potencial de ação. Liberou o potencial de ação, a atividade elétrica ela vai rapidamente para o nó do átrio ventricular pelas vias internodais. São aquelas duas vias que eu mostrei para vocês aqui no slide anterior, que elas estão entre o nódo sinusal e o nódo atrioventricular, né? E aí a despolarização ela vai se espalhar mais simultaneamente através do átrio, e aí vai acontecer a contração atrial, né? E aí a condução ela vai atrasar através do nó atrioventricular. Depois que passou pelo nó do atrioventricular e teve a contração atrial, por que fala que vai atrasar? Porque se não tivesse essa disposição das fibras de Purkinje dessa forma, o átrio e o ventrículo ia contrair ao mesmo tempo. Então, o nó do átrio ventricular ele é responsável por dar essa atrasada para que haja contração atrial e só depois haja contração ventricular, para que o sangue consiga ser ejetado. Porque se fosse dessa forma, o coração não ia conseguir funcionar como bomba. E aí o quarto passo é despolarização depois que contraiu o átrio e o átrio já está entrando em fase de relaxamento. Essa despolarização de membrana, esse potencial de ação, essa atividade elétrica, ele consegue ser conduzido para os ventrículos, né? Então ele vai se mover rapidamente pelo sistema de condução ventricular para o ápice do coração. Lembra que ápice é a pontinha de baixo do coração. E a onda de despolarização vai se espalhar por todo o ventrículo a partir do ápice, né? Do ramo esquerdo e do ramo direito das fibras de Purkinje. E aí nós vamos ter a contração ventricular. E aí depois a gente volta para a célula polarizada, para o sistema de relaxamento dela, e aí retorna esse ciclo o tempo inteiro, porque o nosso coração não para. Isso acontece em milésimos de trilésimos de segundos, né? De alguma forma o ser humano conseguiu acompanhar isso e descrever na fisiologia cardíaca. E aí, nós vamos adentrar numa parte mais delicada chamada de ciclo cardíaco, né? O que é o ciclo cardíaco? Ele é o intervalo entre um batimento e outro. A gente tem batimentos cardíacos que é possível auscultar com auxílio de um estetoscópio, ou às vezes nem precisa de um estetoscópio, né? Às vezes colocando o pavilhão auricular, a orelha, nossa orelha no tórax da pessoa, a gente consegue ouvir aquele tuntar, que aqui no Brasil é tuntar, né? Que são chamados, esse tuntar, ele recebe um nome específico na fisiologia, né? Que são os sons de Korotchikov, tá? Sons de Korotchikov porque a pessoa que descreveu esse som na literatura a primeira vez tinha esse sobrenome e resolveu dar o sobrenome para ele, né? E aí o ciclo cardíaco, ele é o intervalo entre um batimento e outro, né? Quando acontece a contração atrial, eu tenho o primeiro tum, né? O primeiro som. E aí depois, quando tem a contração do ventrículo e a ejeção do sangue, eu tenho o segundo som, que faz o tá, né? Que são esses sons de Korotchikov. Então, o ciclo cardíaco, ele é o intervalo entre um batimento e outro. Lembra que eu falei para vocês nesse slide anterior também, que aí depois que acontece a contração ventricular do sistema de Purkinje, a célula ela volta ao estado de repouso, e aí o estado de polarização para depois ela se despolarizar de novo e começar de novo o potencial de ação. Então, esse intervalo que de forma mais específica, não se trata de um intervalo, o coração não para começar a bater de novo, mas em fração de milésimos de segundos, ele tem uma paradinha, porque aí a célula não conseguiria se recompor, né? Aí é chamado de ciclo cardíaco, né? Sendo que esses sons
o primeiro, todos são 2 sons, né? De forma fisiológica. Patológica, a gente pode ter aparecimento de um terceiro som, de um quarto som, né? Tum-tum-tá. O coração do paciente está batendo assim, tum-tum-tá, ou tá-tá-tum, não sei. Né? Então, isso pode ser em decorrente de alguma patologia, como o conhecido sopro cardíaco, né? Que é o regurgitamento, né? O sangue está tendo refluxo. Então, fisiologicamente, nós temos a presença de 2 sons, o tum e o tá, né? Que não é chamado de tum-tá na fisiologia, a gente fala isso de forma didática, mas são chamados de bulhas cardíacas, bulhas, igual se escreve bolha, só que com o U no lugar do O, né? E aí, nós temos esse diagrama aqui, que é um diagrama de atividade elétrica do coração. E aí, através desse diagrama, a gente consegue compreender como é que funciona, né, essa despolarização de membrana para que haja contração muscular. Né, o diagrama ele passa a estudar a contração da musculatura cardíaca através da contração já do ventrículo, já aqui embaixo. Então, já teve lá no nódo sinusal, teve o disparo do potencial de ação, passou pelo nódo atrioventricular e aí se dispersou através do ramo esquerdo e do ramo direito das fibras de Purkinje. Né? Então, quando essas fibras elas conseguem alcançar os cardiomiócitos, as células cardíacas, né? E acontece a contração do ventrículo, né? Significa que o sangue do átrio passou por ventrículo, sangue do átrio direito passou para o ventrículo direito, sangue do átrio esquerdo passou para o ventrículo esquerdo. E eu tenho um conjunto de células aqui na fibra de Purkinje que está gerando energia elétrica, né, para que haja contração do ventrículo. E aí, quando ocorre essa contração, eu tenho o primeiro som cardíaco, a primeira bulha cardíaca, né? Que é a primeira bulha cardíaca, chamada de B1, bulha cardíaca 1. É quando o sangue do átrio passa para o ventrículo e aí a gente tem os fechamentos das válvulas, né? Tanto a válvula tricúspide quanto a válvula bicúspide ou válvula mitral, né? Por quê? O sangue, uma vez que ele é expulso do átrio, ele não pode voltar, não pode retornar do ventrículo para o átrio. E aí, se eu tenho o fechamento dessas válvulas, é o barulhinho da válvula fechando que eu ouço o primeiro tum, que foi da contração atrial ejetando sangue para o ventrículo. E aí, para que haja a despolarização da membrana, para que o potencial de ação ele continue se propagando pela musculatura cardíaca, né? A dispersão da fibra de Purkinje faz com que as válvulas semilunares, que são as válvulas que estão presentes aqui nos vasos da base, se fechem. E aí, enquanto essa válvula está fechada, o ventrículo está se enchendo e ele está tendo uma voltagem cardíaca, né? As células elétricas elas estão se excitando para conseguir contrair esse ventrículo e expulsar o sangue. Porque o ventrículo ele precisa do potencial de ação. Entendam o potencial de ação, estímulo. Então ele recebeu sangue. De uma forma ele tem que expulsar esse sangue. Então ele precisa do potencial de ação do estímulo para conseguir contrair e mandar para os vasos. Seja a artéria pulmonar para mandar para os pulmões para conseguir fazer hematose, ou seja, do outro lado do coração para mandar para a aorta para o corpo todo. Então essa célula ela vai recebendo estímulo elétrico lá no sistema de condução elétrica, que é o sistema de Purkinje, e ela vai alcançar um pico, né, que é medido em milímetros de mercúrio. Quando uma pressão acima de 80 milímetros de mercúrio, ela entra num processo chamado de contração isovolumétrica, né? Porque todas as válvulas estão fechadas, aí esse sangue fica preso nos ventrículos, e a célula está se excitando, vai aumentar a pressão dos ventrículos. Aumentou a pressão dos ventrículos acima de 80 milímetros de mercúrio, essa pressão ela é suficiente para abrir as válvulas. E aí vai fazer com que a abertura das válvulas semilunares, que são essas duas aqui que eu estou passando da seta, e nós tenhamos um pico de ejeção do sangue, né? Onde vai ejetar cerca de 60% a 70% do sangue. Observem aqui nesse diagrama o que está acontecendo aonde? Na sistole, que é a mesma coisa que contração. A célula cardíaca, a musculatura cardíaca, ela conseguiu desparizar e ficar energética de uma forma que ela conseguiu fazer com que a pressão aqui, ó, dentro do ventrículo, essas válvulas aqui são fechadas,
conseguisse abrir as válvulas semilunares. E aí, para eu compreender isso de uma forma mais simples, de que forma que acontece isso? Eu tenho duas válvulas aqui que são um conjunto de válvulas, são 3 cúspides, semilunares só são uma. Então é muito só que a outra válvula não abre ao mesmo tempo. Que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho uma. Então a força e a pressão que esse ventrículo exerce é suficientemente em 80 para abrir apenas semilunares. E aí acontece a ejeção do sangue. Contraiu e expulsou o sangue, a gente vai ter o processo de relaxamento, né? Que é chamado de relaxamento isovolumétrico, que é onde a gente vai tanto diástole ventricular quanto diástole atrial, para depois começar novamente todo esse processo, né? Contração do ventrículo. Aí a gente tem a contração isovolumétrica, que é quando o potencial de ação se propaga por toda a fibra de nas câmaras cardíacas e ao fechamento das válvulas de válvula mitral, até que esse potencial de ação, essa atividade elétrica, consegue exercer uma pressão na câmara cardíaca devido à quantidade de sangue que tem aqui dentro, de 80 milímetros de mercúrio, e aí acontece a ejeção para os vasos da base, né, de forma simplificada. Eu não vou entrar nessa parte de diástase, rápido relaxamento, porque isso é uma parte mais específica da fisiologia cardíaca. Quem quiser se especializar depois em alguma área do ramo, vocês com certeza vão rever isso lá na pós-graduação de vocês, né? E aí as funções mecânicas do coração. Relaxamento diastólico, e aí a gente tem o enchimento ventricular. Vamos ter um volume diastólico, vai proceder depois com a contração sistólica, sístole e contração, relaxamento, diástole, o esvaziamento do ventrículo e depois vai receber o volume sistólico novamente, o volume da contração do átrio, que é resumindo o que eu falei para vocês. E aí, em relação ao potencial de ação, entrando agora na fisiologia molecular. Para acontecer isso, que eu só falei para vocês de alguns conceitos até agora de despolarização e repolarização de membrana. E de polarização, né, quando a célula está em repouso. Nós temos lá na fibra cardíaca, lá no sistema de Purkinje, nos músculos papilares e nos próprios miócitos, né, os canais, algumas células, né, que são responsáveis e alguns íons também, né, que são os canais rápidos de sódio, canais lentos de cálcio, que são íons importantes para a contração da musculatura cardíaca, né? Que são canais, os canais de cálcio são canais mais lentos, então são canais que vocês vão observar lá na repolarização, né? Que é uma despolarização prolongada. A permeabilidade aos íons quando o potássio diminui. E aí eu consigo explicar isso melhor para vocês nessa imagem aqui. Vou falar devagar, porque aí vocês conseguem anotar o que eu estou falando. Nessa figura aqui é a figura do livro. Tem o livro de vocês, Fisiologia Humana, lá na biblioteca virtual que vocês podem consultar. Né? A relação estrutural do filamento fino, lembra lá que filamento fino é o filamento de actina, com o filamento grosso, que é o filamento de miosina. Então, eu tenho lá o filamento grosso, filamento de miosina, e filamento fino, filamento de actina. E aí eu tenho a cabeça da actina, que eu já expliquei para vocês lá na anatomia do sistema muscular esquelético. Né? Se tiver difícil relembrar de sarcolema, do sarcômero, vocês voltem lá naquela aula de anatomia que eu dei para vocês, que ela tá bem explicadinha. Eu já fiz isso desde a anatomia para quando vocês chegassem na fisiologia não se sentissem tão perdidos. Então, eu tenho uma célula que ela está no estado de repouso, a célula cardíaca que ela está no estado de repouso, né? E aí ela precisa num estado polarizado, tá? No estado de repouso. Ela recebe um estímulo elétrico através do sistema Purkinje, onde ela vai começar a sofrer a despolarização. Quando ela está no estado de repouso, está polarizado, significa que essa relação basal da actina e miosina está como na imagem aqui, ó, ela está separada. Então, a cabeça da miosina ela não está ligada com os canais da actina. Recebeu o potencial de ação, a gente tem então uma despolarização dessa célula. Quando ocorre a despolarização da célula, eu vou ter a abertura de canais de cálcio, que são aqueles canais lentos, lembra? Eles vão estar presentes lá na despolarização e na repolarização também. Que aí, quando abre esse canal de cálcio, eu tenho um íon que está altamente concentrado do lado exterior, que vai começar a adentrar a célula, que é o potássio.
né? O cálcio ele vai se ligar à troponina e a actina ela vai começar a expor os sítios ativos dela de atração para a cabeça da miosina. Então, a actina, ela expõe o sítio e a miosina entende, ó, preciso me ligar à actina, porque se eu me ligar à actina, eu vou conseguir diminuir, encurtar essa fibra muscular. Eu vou ter a contração cardíaca, né? E aí a miosina, ela vai se unir com a adenosina trifosfato, que é o ATP, que fornece energia para a célula, né? Que é através lá do sistema Purkinje e da liberação de potencial de ação. E aí eles vão conseguir finalmente se ligar à actina. Se ligou à actina, né? A cabeça da miosina conseguiu se ligar. A cabeça da miosina aqui, ó, como vocês estão vendo na imagem, conseguiu se ligar à actina. Essas bandas aqui, ó, chamada de banda H, banda S, banda A, elas vão se reduzir até a banda M. Então, olha o espaço que a célula estava e imagine que essa célula está andando, que eu não consegui achar um gifzinho para ilustrar a vocês de melhor forma. Então, ela vai ficar reduzida, né, até a banda M. E aí vai acontecer a contração muscular. Só que esse ATP, uma hora ele vai ser hidrolisado, essa célula ela vai perder a força contrátil dela, né? E aí o canal de cálcio, ele vai retornar ao retículo sarcoplasmático, né? A gente começa a ter perda de potássio, que estava intracelular, e com essa perda de potássio a gente começa para repolarização de membrana, né? Que essa repolarização é a célula voltar ao seu estado de repouso. É quando a actina e a miosina elas vão se desligar, porque se fechou o canal de cálcio, não está mais entrando sódio, né? Eu já perdi um pouquinho de potássio, né? Que tem a fechamento do canal de cálcio, para de entrar sódio, e eu tenho a abertura de canal de potássio. E aí a actina ela vai começar a se desligar da miosina, que é onde ocorre o relaxamento tanto atrial como ventricular. Essa é a fisiologia a nível molecular. E aí, ó, o sistema de condução elétrica. Nós temos o nodo sinoatrial, as fibras de condução atrial, que são as fibras de Purkinje. Nodo atrioventricular também é chamado de nó, tá? Vocês podem ver na literatura assim, nó sinoatrial, nó atrioventricular. O feixe de His, que é onde vai formar o ramo direito e o ramo esquerdo, que são essas fibras aí chamadas de fibras de Purkinje. E aí, nós temos um conceito também novo na fisiologia cardíaca chamado débito cardíaco. O que é esse débito cardíaco? É a medida do desempenho do coração, né? Que ele é calculado através da frequência cardíaca com o volume sistólico, né? Então, assim, como é que eu consigo saber o volume sistólico, professor? O volume que sobrou da sístole cardíaca, da contração cardíaca, se ficou um volume residual. Através de exames mais específicos, né? Exames cardiovasculares mais específicos. Aí tem um exemplo aqui para vocês. Ó, num adulto que está com uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto e um volume sistólico de 50 ml, que é o que é mais ou menos padrão para a gente, né? A maioria das pessoas tem um volume sistólico de 50 ml, já descrito na literatura. Ele tem um débito cardíaco de 5 litros por minuto. Isso significa que por minuto é ejetado do coração 5 litros. Mas isso a gente vai ter algumas variáveis, né? Isso vai depender da frequência cardíaca, da força de contratilidade do coração, da pré-carga desse coração, quanto que esse coração recebeu de carga lá no sistema de Purkinje e da pós-carga. Isso varia muito. É o que eu acabei de falar para vocês. O coração no adulto jovem, em repouso, ejeta a cada minuto aproximadamente 5 litros de sangue. Ao praticar alguma atividade física mais intensa com a dilatação acentuada de diversos vasos sanguíneos, a musculatura esquelética uma quantidade bem maior de sangue para retornar ao coração, né? Ela vai demandar mais sangue para o coração. E o coração, nessas ocasiões, passa a ejetar a mesma quantidade através de seus ventrículos, evitando a ocorrência de uma estase sanguínea, que o sangue fica. Em alguns determinados momentos com atividade física intensa, o volume de sangue que retorna ao coração chega até 25 litros por minuto. E ainda assim, muitas vezes o coração é capaz de bombear esse volume. Então, se eu estou praticando um exercício que vai demandar muita adrenalina, que meu coração vai estar em taquicardia, eu posso estar liberando 25 litros por minuto. Isso é um fator de regulação extrínseco, que eu vou explicar para vocês mais à frente o que é.
que vai alterar no controle do coração, né? Que foi descrito por esse rapaz aí, chamado de Frank Starling. A lei de Frank Starling. O que essa lei diz, né? Ela estabelece que o coração, dentro de limites fisiológicos, é capaz de ejetar todo o volume de sangue que recebe, proveniente do retorno venoso. Então, se o meu coração está recebendo 10 litros, eu consigo bombear 10 litros. E não só 5 litros, que é, como eu falei para vocês, considerado padrão para indivíduos jovens e saudáveis. Né? Então, podemos concluir que o coração pode controlar a sua atividade a cada momento, seja aumentando o débito cardíaco ou reduzindo de acordo com a necessidade da pessoa. E aí a gente tem o controle intrínseco na lei de Frank Starling e o controle extrínseco. O intrínseco, um exemplo para vocês, é o indivíduo, por exemplo, que está com a pressão alta. Se esse indivíduo está com a pressão alta, significa que ele está com uma resistência vascular periférica, né? Os vasos dele estão tendo uma pressão muito forte, perdão, para mandar o coração é ótimo, né? Estou falando de coração, com o coração na cabeça. Para mandar o sangue. E aí, se eu estou tendo muita pressão no vaso sanguíneo, eu vou ter mais sangue na câmara cardíaca, que a câmara cardíaca vai trabalhar com mais pressão para ejetar. Vocês viram lá que eu expliquei para vocês que é a pressão que faz com que o potencial de ação consiga abrir lá as válvulas semilunares para conseguir ejetar sangue para o corpo, né? E aí, com isso, se eu tenho mais sangue na câmara cardíaca, eu vou ter uma distensão dessas fibras de Purkinje. Se eu tenho uma distensão das fibras de Purkinje, significa que eu vou aumentar a atividade elétrica do meu coração. Se eu aumento a atividade elétrica do meu coração, o coração ele vai contrair mais ou ele vai contrair menos? Se ele está mais elétrico, ele vai contrair mais. Né? Ele está com a pressão alta, a pessoa com a pressão alta ela tem um batimento cardíaco lento? Não, né? Se ela está com muita pressão nos vasos, geralmente é mais acelerado. Né? Por quê? Se eu tenho mais contração, eu aumento uma descarga rítmica na despolarização. Então, eu gero mais potencial de ação. E aí, eu aumento a frequência cardíaca e também aumento o débito cardíaco. E isso é um controle extrínseco, né? Aumentou o meu débito cardíaco e a minha frequência cardíaca em decorrência de um processo que está dentro do meu corpo. Né? Normal, de vaso, a nível vascular. Né? E aí, o controle extrínseco, né? Aí já tem, não, vocês viram que o controle intrínseco ele é do próprio sistema cardiovascular. Então tá dentro do sistema cardiovascular. Pensar assim. O extrínseco, como o próprio nome já diz, é o que vem de fora, né? O coração ele pode aumentar ou reduzir sua atividade dependendo do grau de atividade do sistema nervoso autônomo. Como vocês ainda não estudaram fisiologia do sistema endócrino, essa parte aqui coloquei escrita, bem esmiuçada para vocês, porque o outro exemplo também ele é mais simples. Né? O sistema nervoso autônomo, de forma automática e dependendo da nossa vontade consciente, ele vai exercer sim uma influência no funcionamento de diversos tecidos. Né? E aí tem dois tipos de fibras, as simpáticas e as parasimpáticas. As simpáticas, em quase sua totalidade, vão liberar noradrenalina. E ao mesmo tempo fazendo parte também do sistema nervoso autônomo simpático, a medula das glândulas suprarrenais libera uma considerável quantidade de adrenalina na circulação. E aí, o que a adrenalina faz? Ela não aumenta o batimento cardíaco, que isso vocês sabem sem nem ter estudado fisiologia, né? As fibras parasimpáticas liberam outro mediador químico, né, que é chamado de acetilcolina. E aí, um predomínio da atividade simpática do sistema nervoso autônomo vai provocar no coração um significativo aumento tanto na frequência cardíaca quanto na força de contração. Como consequência, vai ocorrer um considerável aumento do débito cardíaco. Por quê? Se eu estou liberando adrenalina vai agir no coração e que vai aumentar a atividade elétrica dele. Eu vou começar a palpitar, vou começar a ter taquicardia, o coração vai acelerar. E se o coração acelera, aumenta o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco que eu tinha em estado de repouso de 5 litros pode passar para 10, 15, até 25 litros, como eu mencionei para vocês. É por isso que alguns exercícios físicos. Já o predomínio da atividade parasimpática com a liberação de acetilcolina, que é um outro medicamento, provoca um efeito oposto no coração, que é a redução da frequência cardíaca e redução da concentração. Como consequência, redução considerável no débito cardíaco. Então, é por isso que eu não fico o tempo inteiro, depois que liberou a adrenalina, com o coração disparado. Que aí, em algum momento, a glândula suprarrenal, né, ela vai ser interrompida na liberação de adrenalina, porque vai ter a ação da acetilcolina, que foi liberada lá pelas fibras parasimpáticas. É um mediador que a gente chama de antagonista, que faz ao contrário da adrenalina, voltar o coração para a atividade de repouso dele. Então, isso é um controle do sistema nervoso, né? Nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, não é um controle do sistema cardiovascular. Então, isso que é um controle extrínseco, que vem de fora.
E aí, falando um pouquinho de eletrocardiograma para vocês, só de curiosidade, o que é o eletrocardiograma mede, né? As diferenças diferenciais da superfície do corpo vão refletir a atividade elétrica do coração, por isso o nome é eletrocardiograma. Né? A onda P, o que ela significa? Despolarização atrial, é quando o átrio lá no nó sinusal, no nó ventricular, vai receber o estímulo, vai receber o potencial de ação. E aí, se ele recebe a ação, a célula polarizada de repouso, ela vai despolarizar. E aí ela tem um intervalo, que eu falei pra vocês, que o nó átrio ventricular é responsável por atrasar a despolarização do ventrículo, né? Porque primeiro o átrio precisa cair para depois o ventrículo. A casa ela é organizada, não é bagunça, não é hora que quer. Né? A gente tem o segmento PR, que é esse intervalo, né? Entre o início da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular. A gente vai ter atividade elétrica com PR e S. O que essa parte do eletrocardiograma quer dizer? A despolarização ventricular, quando o ventrículo já recebendo potencial de ação. Né? A gente vai ter o ventricular e aí a onda P, o repouso ventricular, ele é o tempo entre a despolarização e o início da polarização ventricular. A onda T, a força de exerção é o coração conseguir alcançar o relaxamento. E iniciar, que é a diástole, né? E iniciar o canal de ação de novo, toda atividade elétrica cardíaca. Mas é a nível de curiosidade para vocês, tá? Se alguém ter dúvida. E aí, tendo dúvida da atividade, eu consigo usar elas lá fora para vocês. Né? Às vezes, assistindo o vídeo não vai ter dúvida nenhuma. Mas quando eu fazer atividade, alguém me perguntou lá no fórum, cadê as atividades, professor? Eu sempre coloco no final da aula. Não vou colocar todas as aulas para não sobrecarregar vocês também. Mas já alguns sistemas mais complexos eu vou estar colando para que vocês consigam revisar. Né? E é isso. Se você gostou, dá like aí, se inscreve no canal. A gente já precisa fazer nada disso, que eu vou acabar que não vai demorar muito. Né? Semana que vem a gente já vai estar de portal novo. Aí eu acabo com esse negócio de YouTube. No mais, tô com saudade de vocês. Estou à disposição. Espero que isso passe logo pra gente se ver de novo. E aí a gente combina aquele churrasco.